Seja muito bem-vindo ao curso de Legislação Trabalhista, um curso que será dividido em 5 aulas, onde nós iremos abordar o melhor da legislação trabalhista. Nós iremos iniciar falando da admissão de pessoal. A admissão é um dos principais pontos que o funcionário do departamento pessoal ele deve dominar, ele deve entender que para que ele possa se desenvolver bem no departamento pessoal, ter uma equipe perfeita, ele terá que fazer uma boa admissão. Mas o que é admissão? Olha, depois do processo de recrutamento e seleção, nós teremos que admitir aquele pessoal, aquelas pessoas que passaram por esse processo. Para isso, eu vou pedir a documentação necessária para isso. Um dos documentos primordiais na admissão é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS. Sem ela, eu não poderei fazer a admissão do funcionário. Depois que eu pedir essa carteira profissional, eu vou pedir o RG, o CPF, o título de eleitor, vou pedir a certidão de nascimento dos filhos, caso ele tenha dependentes para o salário família, para eu que possa preencher a ficha de salário família. E aí, a partir daí, eu preencho a carteira profissional fazendo o contrato de carteira. E nesse contrato de carteira eu coloco a data de admissão, que é a data que eu estou admitindo essa pessoa, o salário dele, o cargo, a função. Se ele tem periculosidade ou insalubridade, porque depende da profissão, depende do cargo que ele vai exercer. O que é uma insalubridade? Insalubridade é um adicional que varia do grau 10, 20 e 40, e dependendo da profissão a gente vai colocar logo de imediato na carteira profissional, que ele vai integrar o salário, faz o cálculo em cima do salário mínimo da região. Mas também eu tenho que observar se ele tem uma periculosidade, que é 30% sobre o salário base. Esse é invariável, ou seja, independente do salário dele, e se ele ganha uma periculosidade, eu tenho que colocar 30% em cima do salário dele, do salário base. E aí, tanto a insalubridade como a periculosidade vão integrar o salário. O que é integrar o salário? Para cálculos de hora extras e fins rescisórios, o que vai somar é esse cálculo que eu fiz, esse adicional que eu fiz em cima da remuneração ou do salário dessa pessoa. No momento que eu preenchi essa carteira profissional, agora é a hora de eu fazer o prontuário do empregado e o cadastro desse empregado, ficha de admissão desse funcionário. É admissível que no momento que a pessoa entra na empresa, eu já tenho que fazer o contrato dele. É inadmissível eu deixar ele trabalhar sem fazer o contrato dele, que é o contrato de experiência. O que realmente é um contrato de experiência? E o que realmente é um contrato? Um contrato é um acordo de vontades, é um acordo bilateral. Ou seja, tanto o funcionário como o empregador, eles têm que estar de acordo com o que está sendo elaborado, celebrado naquele contrato, salário, jornada de trabalho, e etc. Todas as coisas que ele vai se desenvolver na empresa, naquele cargo do qual ele está sendo enquadrado, no cargo ele está sendo admitido. Eu quero também ressaltar que o contrato de experiência, no momento que eu preenchi a carteira profissional, eu já fiz esse contrato de experiência. Agora eu posso fazer um contrato expresso ou tácito, que eu vou elaborar cláusulas e de acordo com o cargo e função que essa pessoa vai exercer. E aí eu vou emitir em 2 vias, ele vai ler e assinar, e eu vou ficar com o controle na empresa. É fundamental que você, do departamento pessoal, você fique sempre com os controles de tudo com aquilo, que todo documento que o profissional for assinar, todo documento que faz a respeito de um profissional. O contrato de experiência, como eu falei, ele dura 90 dias, tem uma única prorrogação, que é 45 dias, mais 45 dias, ou 30 mais 60 dias, que perfaz 90 dias. Esse contrato, ele poderá ser rescindido a qualquer momento. O nome já disse, contrato de experiência. É para que a pessoa vá se adaptando à empresa e o empregador vá se adaptando àquele profissional. Também a gente tem que lembrar que
Se não der certo com essa pessoa, for rescindido esse contrato, e futuramente essa pessoa queira voltar a trabalhar na empresa, eu vou readmitir essa pessoa com um novo contrato de experiência, eu tenho que obedecer à lei, que eu tenho que esperar no mínimo 6 meses para isso. E eu tenho que colocar ele em uma outra função, certo? É porque muitas pessoas pensam que ele não vai mais poder fazer um contrato de experiência. Olha, se ele fez o contrato de experiência e não deu certo, e ele vai fazer um outro contrato, será uma nova função. E eu tenho que obedecer à lei, que é de 6 meses, para eu poder fazer esse novo contrato com essa pessoa. Aí, depois de eu fazer esse contrato, eu vou pedir a documentação específicas, que as documentações específicas, que seriam os diplomas, né, os certificados, e toda a documentação alusiva ao cargo que essa pessoa vai exercer. Por exemplo, se eu estou admitindo numa clínica, no hospital, é lógico, eu vou pedir, se é um enfermeiro, vou pedir o diploma do curso superior de enfermagem. Se é um técnico de enfermagem, o certificado de técnico de enfermagem, para eu realmente saber que aquela pessoa ela tem aptidão para exercer aquele cargo, ele comprova. Aí também, dependendo dos cargos que eu for colocando, às vezes alguns precisam da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, de moto, depende do cargo do qual eu estou admitindo aquela pessoa. Em seguida, eu faço um encaminhamento para o exame médico admissional. O exame médico admissional é um exame que ele vai fazer numa clínica, e nesse exame, o laudo desse exame é que vai dizer se essa pessoa está apta a desenvolver aquele cargo, para que não tenha futuras reclamações trabalhistas. Então, é porque eu tenho que saber se essa pessoa está sã para entrar nesse cargo. Um exemplo seria, na construção civil, admitir um pedreiro, e esse pedreiro ele não está apto para subir em andaimes, trabalhar em alturas. Então, o que vai me dizer isso é o exame médico admissional. Então, resumindo, a admissão ela consiste em tudo isso que eu falei. Ela é variável de uma empresa para outra. Cada empresa tem a sua forma de fazer a sua admissão. Mas para você que é funcionário do departamento pessoal, esses são os requisitos básicos que poderá ser adaptado em qualquer tipo de empresa, para que você possa se desenvolver bem. Uma outra coisa que eu quero falar é impossível você, como funcionário do departamento pessoal, não entender a legislação trabalhista. É impossível isso. A CLT é fundamental você saber, porque todo funcionário hoje numa empresa privada, ele é contratado pelo regime de CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT ela foi consolidada em 1943 pelo Decreto 5.452, pelo então presidente Getúlio Vargas. Foi uma época de muitas reivindicações, porque era um reflexo da Revolução Industrial que acontecia em toda a Europa. E no Brasil não foi diferente, onde as pessoas saíram reivindicando melhorias, porque não existia uma jornada de trabalho específica. Hoje nós temos a jornada de 8 horas, a global, temos outra de 6 horas, mas naquela época não existia um salário mínimo. Hoje nós temos salário mínimo, ninguém poderá ser admitido menos de um salário mínimo. Outra coisa que eu quero ressaltar é o fundo de garantia por tempo de serviço. No momento da admissão, você tem que abrir a conta vinculada à Caixa Econômica em nome desse empregado para depositar 8% mensalmente no fundo de garantia por tempo de serviço dessa pessoa. Então, naquela época, não existia uma leis assim, específica que atendia a necessidade do trabalhador brasileiro. Existiam algumas leis esparsas, existiam leis trabalhistas, mas não atendia diretamente. E aí, com a consolidação da leis de trabalho, muita coisa foi mudando. Foi criado o DSR, Descanso Semanal Remunerado, que é um dia que a pessoa tem o direito de ficar em casa descansando. E tem o descanso intra-jornada, que é a hora do almoço, que antes era de 2 horas, depois 1 hora. Hoje poderá fazer um acordo de meia hora, mas tudo isso são acordos. Nós tivemos uma reforma trabalhista, a Lei
13.467 em 2017, que veio modificar alguns artigos da CLT. Mas antes dessa reforma, dessa de 2017, várias outras foram acontecendo ao longo do tempo para se adaptar às transições trabalhistas no Brasil e no mundo. As crises econômicas, elas atingem diretamente os empresários. E então é por isso que muitas empresas às vezes tomam medidas drásticas de fazer demissões ou suspensões de contratos de trabalho, que foi no caso da Covid-19, onde o governo estipulou várias medidas provisórias, criou várias medidas provisórias, onde as empresas tiveram que seguir para que ela não ficasse prejudicada, não viesse a falência. E muita empresa faliu por causa dos lockdowns, né, que instituídos nas cidades para prevenir a disseminação da Covid-19. Mas muitas empresas, muitos funcionários e empresas ficaram prejudicados com suspensão e até demissões em massa. Muitas empresas fecharam as portas por falta de receitas, porque as contas continuam chegando, o aluguel, a luz, a água, despesas administrativas continuam chegando, certo? Mas nós estamos falando sobre o departamento pessoal, sobre a admissão, que é essa nossa primeira aula, e eu quero falar para você que basicamente foi isso que eu falei. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os contratos de trabalho existentes no Brasil, com o artigo 442 da CLT. É importante você saber elaborar um contrato e conhecer os contratos de trabalho existentes no Brasil. Eu aguardo você na próxima aula.